Pausar a gravação? 3, 2, 1 e vai, tô marcando. Bom dia, eu sou a Alanis e eu vou fazer o papel da Capitã. Eu sou o Arthur Manrique e vou fazer o papel de júri. Eu sou Driele Mesquita e vou fazer o papel da Justina. Meu nome é Eduardo Copete e eu vou fazer o papel de juiz. Bom dia, eu sou Giovana Martins e vou fazer o papel de advogada de acusação. Bom dia, meu nome é Guilherme, vou fazer o papel de narrador e de Bentinho. Meu nome é Luísa Paes e vou fazer o papel de advogada de defesa. Bom dia, meu nome é Sofia Fontes e eu farei o papel de Sancha, amiga da Capitu. A obra de Machado de Assis retrata o romance de Bento com sua amiga de infância, Capitu. Com uma paixão forte, Bento relata sua vida na infância até os momentos em que viveu com Capitu. Será que Capitu mantinha um relacionamento com Escobar, este um grande amigo de Bentinho? Toda a obra é escrita na amizade existente entre os três, acrescidos na esposa de Escobar, Sancha. Porém, o autor faz indícios sobre uma suposta traição de Capitu com Escobar, sem afirmar, da mesma forma, sem negar. O romance é escrito de modo que a conclusão sobre o adultério fica ao encargo do próprio leitor. Várias críticas literárias foram feitas enfatizando o caso, contudo, a dúvida ainda reside na imaginação dos leitores. O julgamento proposto visa trazer provas contundentes sobre o caso de Capitu, apresentando uma defesa e uma acusação. Porém, fica claro que a obra de Machado de Assis não esclarece sobre a efetividade do adultério, com as contribuições da narrativa de Bento. Tentar-se a esclarecer os fatos e, consequentemente, julgar Capitu como culpada ou inocente. Declaro iniciado o trabalho de julgamento da represente, senhora Capitolina Santiago, acusada por seu cônjuge, Bento Albuquerque Santiago, de adultério, com seu amigo Ezequiel de Souza Escobar, de acordo com o Código Penal de 1830, artigo 253. Começaremos com as observações de acusação, com a palavra agora da advogada de acusação. Bom dia, excelentíssimo juiz e senhores e senhoras presentes neste tribunal. O senhor Bento ofereceu denúncia contra a senhora Capitu. A acusada está perante este tribunal por ter cometido adultério contra Bento. No velório de Escobar, impressionantemente foi a reação de Capitu, que chorava como a viúva Sancha. E Capitu olhava fixamente para Escobar, como se estivesse perdendo sua própria vida. Dona Glória amava Capitu como uma filha. Mas, com o passar dos tempos, percebeu que havia algo errado nela. E por isso, decidiu se afastar de Capitu e do neto, que mais tinha semelhança com o amigo de Bento, Escobar. Capitu era tão manipuladora que certa vez pôs Bento contra a parede para escolher entre sua mãe ou ela. A paixão o deixou cego e preferiu Capitu. Muitos já observaram o jeito malicioso de Capitu, e até José Dias afirma que ela olhava para os homens que passavam na rua com um olhar sedutor e maléfico, com seguinte intenção. Capitu conseguia sair bem de situações comprometedoras entre ela e Bentinho. Enrolava quem fosse para disfarçar o que realmente estava acontecendo entre ambos. E isso mostra como... Imagina bem agora, depois de crescer. Mas para uma mulher a quem diziam ser dissimulada e manipuladora, qualquer homem no lugar do meu cliente teria ciúmes.
e com toda a razão, mesmo confiando todo o seu coração. E seria muito estranho, ou até coincidente demais, o olhar de Escobar parecer com o do seu filho com Bento Santiago, não? E o fato da morte de Escobar, que ainda é um mistério para todos até hoje, seria um meio para mostrar ao senhor Bento que era possível nadar ali? Ou peso na consciência? E nadar naquele dia foi uma forma de extravasar e sentir. O que me diz sobre isso? Deixo estes questionamentos ao Senhor. Sem mais, Excelência. Bom dia, senhores jurados. Bom dia, senhor excelentíssimo juiz de direito, doutor Eduardo Copete. Afirmo a todos que essa acusação não se passa de um equívoco do senhor Bento Santiago, que desde a infância mostra-se muito ciumento e possessivo. Quando o Capitu questiona Bentinho acerca de sua preferência entre ela e sua mãe, ela queria apenas testar a sua sinceridade. É claro que ela sabia que ele escolheria sua mãe. Afinal, não há como competir com o amor de mãe. Com isso, ela comprovou que Bentinho não tem opinião própria e, como ele escreve no chão, ele é mentiroso. Capitu era amiga de Escobar, portanto, sentiu a morte do amigo. Tinha apenas o objetivo de oferecer consolo à amiga Sancha e acalmá-la. O olhar de Capitu ao defunto transparecia a preocupação dela com a amiga, que se encontrava sozinha com uma filha para criar. Quanto aos supostos olhares entre Capitu e outros rapazes, pode-se dizer que é justificado pela implicância que José Dias tinha com Capitu e com seu pai. O próprio personagem confessa ter exagerado em suas acusações, dizendo que as mesmas foram proferidas devido à antipatia que sentia por Pablo. O distanciamento de Dona Glória pode ser atribuído à velhice, visto que a maioria das pessoas nessa idade não se sentem no direito de incomodar a felicidade dos filhos. Se Ezequiel era realmente filho de Escobar, por que Capitu não dissimulava a semelhança? Ao contrário, ela comentava abertamente o assunto com Bentinho. Em certo momento, Bentinho fala que Ezequiel tinha os olhos de Capitu. Porém, essa semelhança pode ser explicada até mesmo por causas naturais, como no caso da mãe de Sancha e Capitu, e através do costume que o filho tinha de imitar as pessoas. Portanto, senhor juiz e senhores jurados, diante das provas apresentadas neste tribunal, até o final deste júri, o Conselho de Sentença ficará convencido de que minha cliente, a senhora Capitu, é inocente. Sem mais, meritíssimo. Meritíssimo. Chamo aqui e agora a senhora Justina para relatar os fatos. Senhora Justina, como você descreveria Capitu? Capitu, essa sabia fazer com que tudo girasse a seu favor. Amigos, família, até mesmo seu marido. Para mim, Capitulina não passa de uma fingida e dissimulada. E qual era a sua relação com a mesma? Bom, mesmo quando Bentinho foi para o seminário e ela não saía mais de casa, foi de grande incômodo. Porém, há obrigações na vida que a gente não pode fugir, não é? Certo. Pode me dizer como você descreveria Escobar? Escobar. Ele nunca foi do meu agrado, com aqueles olhos marcantes, um olhar de policial. Ele também não me passava nenhuma boa impressão, como sujeito homem, sabe? E você acha possível Capitu ter traído Bentinho? Bom, como eu já te disse, os dois não eram do meu agrado. Ela, com suas manipulações,
E ele com aquele jeito duvidoso. Senhora Justina, seria possível que esse desgosto que você sente por Capitu seja apenas por puros ciúmes que você tem de Bento Santiago? Não, isso é impossível e absurdo. O que está pensando que eu sou? Digamos então que você tenha inveja por ter dado tantas explicações vagas e infundadas a respeito de minha cliente. Protesto, meritíssimo. O advogado está fazendo dissuasões. Poderia me explicar então o nervoso da testemunha? Ordem! Protesto aceito. Pode falar. Meritíssimo. Chamo agora Sancha Gurgel Escobar para comparecer à vontade. Senhora Sancha, a relação com Capitu. Capitu sempre foi amiga. Lembro-me de quando eu fiquei doente e ela cuidou de mim. Mesmo depois de casada, continuamos amigas próximas e do mesmo modo nossos esposos. Certo. E como era a sua relação com o seu esposo? Sempre ele muito discreto, tão discreto que não percebia toda a atitude. Você quer dizer, então, que antes disso tudo, seu marido já havia traído você? Sim, com uma atriz de teatro. Deste detalhe, não tenho muito conhecimento, mas sempre fui muito discreta por conta de nossa filha. Então você acha que ele poderia fazer isso novamente com a Capitu? Eu acredito realmente que não, pois Capitu sempre foi minha amiga e ela não teria coragem de fazer isso comigo. Sem mais perguntas, meritíssima. Senhora Sancha, Escobar foi um esposo infiel, fato. Mas e quanto a Capitu? Você acredita que sua amiga de longa data teria coragem de fazer isso com a sua pessoa? Não, Seria possível, então, que a sua melhor amiga viesse a trair seu marido com o melhor amigo de seu esposo? continuo acreditando fielmente que isso é uma coisa impossível. Sem mais perguntas. Chamo agora Bento de Albuquerque Santiago para comparecer ao tribunal. Poderia nos contar a sua história, Bentinho? Sim. Certo. Por que as suas dúvidas sobre a fidelidade de sua esposa vieram surgir somente após a morte de seu amigo Escobar? Não posso dizer que foi exatamente naquele momento. Naquele ponto da história, eu entendi que minhas dúvidas sobre Capitu não eram apenas coisas da minha imaginação. Para mim, foi a prova cabal que a minha esposa esconde algum segredo de mim. Quando o senhor começou a ter suspeitas de que sua mulher estava o traindo com o seu melhor amigo? Eu percebi assim que aquele o qual era para ser o meu filho tinha mais características em comum com Escobar do que comigo. O jeito de mexer as mãos, olhos, desde características físicas a simples manias. Também o modo com que minha esposa Capitu se comportou no velório de meu amigo. Tudo isso pareceu muito suspeito para mim. Sem mais perguntas. Senhor Bento Santiago, o que te garante que o relacionamento distante e desconfortável com sua esposa não esteja relacionado ao seu ciúme obsessivo? Essa acusação não tem nada a ver com as desconfianças. Ciúme é algo bem normal em um relacionamento, ainda mais em dadas circunstâncias. Por esse motivo, meu ciúme não é algo obsessivo ou uma paranoia da minha cabeça. A prova está na semelhança de meu filho com o falecido Escobar. A sua forma de tentar resolver tal desavença antes dessa audiência não me parece adequada nem promissora. Ora, o senhor expulsa
sua mulher e filho de casa somente por meras desconfianças. Deplorável atitude essa, não te faz pensar que nem mesmo como um amigo de sua esposa o senhor se comportava e isso a deixava se sentir menos acolhida e amada? Ela está tentando novamente fazer dissuasões. Ordem no tribunal. Parem com isso. Sem mais perguntas, meritíssimo. Pois bem. Chamo agora, então, a ré para ouvir suas declarações. Senhora Capitolina, como iniciou o seu relacionamento com Bento Santiago? Desde pequena, sempre brinquei com o Bentinho. Sempre fomos próximos. Antes dele ir ao seminário, demos nosso primeiro beijo. A partir daí, ficamos próximos e íntimos. Logo depois, fizemos a promessa de nos casarmos. E após ter se casado com o senhor Bento, qual era o comportamento dele em relação à senhora? Bento sempre foi um homem ciumento, mas dizia que era zelo pelo que era dele. Mas isso se tornou pior depois que casamos. Eu não podia olhar para o lado que em casa discutíamos. Posso dizer com todas as palavras que esse ciúme era possessivo. Como foi a primeira conversa de vocês em relação às desconfianças que o Bento tinha da senhora? Eu falei para ele que era coisa de sua cabeça. Não tem cabimento ele desconfiar do meu amor por ele. Bento sempre foi meu amor, mas ele ficou cego pelo ciúme. Sem perguntas a ré, meritíssimo. Já foi tudo mais que esclarecido. Por fim, venho pedir que o júri considere os argumentos apresentados pela defesa. Capitu era e ainda é apaixonada pelo esposo. Isso é incabível. Isso é uma mentira. Eu Essa sou moça é uma inocente. simulada. Isso é Ordem no mentira. tribunal. Eu terei que mandar prender todos aqui. Calma, Protesto. senhor Bento. Pode continuar, advogada Luísa. Capitu era e ainda é apaixonada pelo esposo. E mesmo em um momento de fraqueza, seria capaz de concretizar o ato de infidelidade contra o marido. Nada do que foi apresentado por Bento coincide com a realidade, fazendo uso de acusações precipitadas que criaram raízes em sua insegurança e ciúme doentio, pondo em risco a estabilidade de sua própria família. Peço ainda que o júri absolva minha cliente, considerando a tamanha injustiça que seria se esta fosse condenada, devido às acusações sem nexo de seu esposo, Bento Albuquerque Santiago. Obrigada. Meritíssimo. Posso ter a Entrega, palavra? Sim, Por favor, entrega eu as peço fichas a todos os jurados da sala, sim, com pode todas falar. as... reconsidere, por favor, meu cliente tem razão. Ele não está mentindo. A sentença ainda será decidida. Certo. Entrega as fichas a todos os jurados da sala com as opções culpado ou inocente para marcar. Por decisão unânime do júri, a ré foi declarada inocente. Inocente. A ré Maria Capitolina, acusada de adultério, foi absolvida. Acredito nisso. Obrigado. Obrigada.